os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: Aleluia, bom dia. Tomar seus lugares aí. Aleluia. Bom dia para você que está aqui no prédio. Bom dia para você que está em casa nos assistindo pelo nosso Facebook. Abre aí sua sala de vídeo, compartilhe essa transmissão para todo mundo assistir, todos seus amigos. Amém? Amém? Glória a Deus. Acho que os homens ficaram cansados ontem, né? Não apareceram hoje. Tivemos um dia maravilhoso ontem lá no nosso encontro de homens, né? Estamos até agora muito felizes pelo que Deus fez. A gente sabe que Ele vai continuar fazendo muito mais coisa hoje, amém? Amém? Vocês estão desanimados, é? Oxa, que isso? Aleluia. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar? Para a gente adorar o nosso Deus, agradecer a Ele pelas grandes coisas que Ele tem feito por nós. E por isso é que nós estamos alegres, amém? Aleluia. Senhor Jesus, nós te adoramos. E é por tua causa que nós estamos aqui nessa manhã. Nós queremos glorificar e exaltar o teu nome, Deus, com o nosso ser, com o nosso coração, com tudo que nós somos e nós temos, Deus. Nós queremos te adorar nessa manhã. Nós queremos te entregar, Deus, todo louvor, toda honra, toda glória, Deus, porque é o que o Senhor merece, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, aquele que nos salvou, que nos resgatou, que nos limpou, nos libertou e nos fez livres hoje, Deus, para, como filhos amados do Senhor, nós louvarmos e glorificarmos o nosso Pai. Nós te louvamos, Jesus, queremos declarar com a nossa vida nessa manhã todo o nosso amor por Ti, toda a nossa gratidão por Ti, Jesus, pelo que o Senhor tem feito com cada um de nós,
pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Recebe tudo que vai ser feito nessa manhã aqui, porque é para a honra e glória do Teu nome. Deus, que das nossas vidas suba um incenso e que seja agradável ao Senhor, que seja agradável a Ti, Deus, e que Teu Espírito Santo que habita em nós tenha liberdade de agir para falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte nessa manhã, que Teu Espírito Santo seja livre para ministrar, Deus, as nossas vidas, para nos tocar, para curar as feridas que precisam ser tratadas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós damos liberdade para o Teu Espírito, para o Senhor fazer a Tua obra, Deus, que ela seja completa nessa manhã, nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí? Aleluia! 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 Estou um pouco sem voz hoje, preciso da ajuda de vocês aí, hein? Vamos louvar daquele jeito, amém? Não, pode cantar daí mesmo. Fica aí tranquila. Amém? Estar onde tu estás, e um coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Quero estar onde tu estás, um coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus.
o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, Simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus. Apenas santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, Oh, humilde como tu, manso sou como tu, simples simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, queremos ser como tu, Jesus. Faz-nos simples, mansos, humildes, puros, como tu, Jesus. Aleluia. Aleluia.
apareça. Constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Importa é que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. que ele cresça. E eu diminua, Aleluia. que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. 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 O que importa é que o Senhor cresça e nós diminuamos, Senhor. O que importa é que o seu nome seja levantado. O que importa é que o seu nome seja conhecido, não o nosso, Senhor. O que importa é que o seu reino, Deus, seja estabelecido, manifestado aqui na terra. E que o nome de Jesus seja louvado por todos os povos, por todas as línguas. Nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, tanto daqueles que estão no céu, na terra, quanto os que estão embaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Nós sabemos que isso um dia vai acontecer, mas nós queremos, Deus, que ainda, antes do Senhor voltar para julgar todos os povos, que muitas pessoas, que muitos dos nossos amigos, nossos familiares confessem isso, que o nome de Jesus é o maior nome que há, que não há salvação em nenhum outro nome, que não existe nenhum outro nome digno, a não ser o nome de Jesus Cristo. É esse nome que nós queremos render graças e glórias e honras nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, mas assim mesmo se humilhou. Até a morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu O nome que é sobre no céu e na terra e debaixo da terra, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. abriu
esvaziou, servo tornou. Mas assim mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E não outro Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, seu nome é maravilhoso. maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. seu nome é Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. seu nome é Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. seu nome é Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. seu nome é Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei as carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no
não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Eu sou com você. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Palavras de vida Aleluias. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse na mesma posição que você está. Desde ontem eu tenho conversado com Deus e tenho falado para Deus: Deus, eu quero abençoar a nossa comunidade de pessoas que têm bravamente insistido e persistido em servir ao Senhor, em estar firme no Senhor. E aí me veio uma palavra. Há muitas pessoas desesperançadas, há muitas pessoas que estão perdidas, né? E há muitas pessoas que não se lembram de uma promessa sequer para a sua vida. E aí o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, e o Espírito Santo me falava assim: se você não tem promessa, se você não tem mais esperança, pense em uma coisa. Pensa na alegria que o seu nome está escrito no livro da vida. E isso para nós nessa terra já basta, né? Porque eu tenho falado, as coisas deste mundo são passageiras. As coisas deste mundo o ladrão atraça, o ladrão rouba, a traça corrói. Mas a certeza de que o seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, se hoje você não tem fé, se hoje você não tem esperança, baseado nesta palavra, de que Jesus diz que Ele iria para o céu e iria nos preparar um lugar, então que a partir de hoje você possa se alegrar nessa esperança, nessa fé, e as coisas serão acrescentadas na tua vida, a partir do momento que a gente canta: nós não temos para onde ir, Senhor, mas nós temos a palavra de vida eterna. Nós só temos o Senhor, nós só temos ao Senhor, e o Senhor é tudo o que nós temos, né? Então o meu intuito essa semana era de abençoar você, era de abençoar a sua casa, de abençoar a sua casa que tem uma pessoa enferma, é abençoar a sua casa que tem uma pessoa desempregada, é abençoar a sua casa, é abençoar uma pessoa que vai abrir um negócio essa semana, é abençoar o seu serviço, que você seja próspero, é abençoar a sua saúde, é abençoar você que não tem desistido de servir a Deus. Talvez vocês não saibam, né? Mas tem pessoas nessa igreja que passam por lutas tão grandes, mas é o primeiro a chegar, é o último a sair, né? Tem homens nesta igreja que se entristece tanto de querer ir num encontro de homens, mas tem que trabalhar, tem que, sabe, do sustento que ele tem que levar para a casa dele, né? Há mulheres nesta igreja que amam tanto ao Senhor, que estão passando por lutas tão tremendas, e estão ministrando para o Senhor aqui nesta manhã. Então que a nossa esperança não se corrompa, que a nossa esperança não se desfaça pelo que os nossos olhos estão vendo só terrenamente, né? Não se deixe abater pelo que os seus olhos estão vendo nessa terra, mas se alegre na esperança. A palavra de Deus diz: se alegre na esperança, se alegre na esperança.
Eu quero orar por você, amém? Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua entrada, eu quero abençoar a sua saída, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar os seus filhos, o seu casamento, eu quero abençoar os seus negócios, eu quero abençoar no nome de Jesus, nesta manhã, Deus, que teu Espírito Santo que se move neste lugar, possa tocar cada vida que entrou aqui de uma maneira especial. E aqueles que estão nas suas casas, nos assistindo, possa ser alcançado, Deus, pelo poder da fé, pelo poder da esperança, Senhor, no nome de Jesus Cristo, onde a enfermidade, entra, Deus, com a sua cura, Pai, no nome de Jesus, aquele chefe de família, aquela mãe, Senhor, que está desempregada, que leva o seu sustento para casa, abre uma porta de emprego essa semana, por favor, faz milagre, Deus. Nós vivemos por fé, não importa que as pessoas dizem que o mundo está em crise, nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos quem é o nosso sustento, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa abrir a janela dos céus sobre a vida de cada um que está nos assistindo, Senhor, cura a alma, Senhor, cura, Senhor Deus, o físico, Pai, no nome de Jesus, faz o seu milagre, faz um milagre em nós, Senhor, mas se o Senhor não fizer, Deus, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o Senhor continua sendo a nossa fé, o Senhor continua sendo a nossa esperança, Pai, no nome de Jesus, eu quero glorificar, honrar o teu nome, o Senhor é digno, Senhor, de receber toda a nossa adoração e o nosso amor. Abençoa a vida dos meus irmãos de uma maneira sobrenatural. Surpreenda os meus irmãos nessa semana, Senhor. No nome de Jesus eu peço ao Senhor, Pai. Amém, Deus. Pode se sentar. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Nós temos alguns visitantes aí. Poderia levantar a mão para nós, quem nos visita aí pela primeira vez? Pode falar o nome? É a Leide, né? Leide. A Leide nos visita pela primeira vez. As outras já vieram, né? Não? Você? Primeira vez? Esley, Evelyn, daqui é a Leide e a Evelyn, sejam muito bem-vindas, tá bom? Sejam muito bem-vindas a este lugar, nós amamos a presença de vocês aqui, e eu creio que Deus vai falar vai continuar falando poderosamente com você, amém? Eu queria ministrar nessa manhã os nossos dízimos e as nossas ofertas. Manu, Isa. A palavra de Deus diz que a melhor coisa é dar do que receber. E quando nós falamos de medo, a Darlene falou que pessoas com medo, e uma das coisas que nós não devemos ter medo é de ministrar na casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Porque o Senhor, Ele ama aquele que dá com alegria. Ele ama aquele que dá com alegria. E quando nós entregamos os nossos dízimos, a Bíblia fala que Deus amarra a boca do devorador e Ele não deixa que o devorador coma as nossas finanças. E quando nós entregamos a nossa oferta voluntária, a Bíblia fala que é aquilo que está proposto no seu coração. Dízimo nós sabemos o que é. E a oferta é algo que você propõe no seu coração de dar. Quanto você quer ofertar para Deus? E aí não se estipula preço de oferta. Cada um oferta aquilo que o Espírito Santo falou com ela, ou aquilo que ela mesma propôs no seu coração. É o que está escrito, é o que Paulo ministra lá em Coríntios. Então eu queria que você pegasse aí o seu dízimo, a sua oferta, você ficasse de pé. Eu queria orar por você.
Pode ficar, vamos ficar de pé todos. Amém? Aleluias. Levanta aí a sua oferta aí, o seu dízimo. Pai, nós queremos nessa manhã, Pai, abençoar, Deus amado, a todos os dizimistas, a todos os ofertantes, Pai, nesta manhã. Ó Deus, queremos abençoar a Tua igreja de um modo geral, Pai amado, e que em nome do Senhor Jesus Cristo todos nós possamos ser abençoados, porque esse dinheiro que está na mão de cada um de nós aqui é nosso, ele é nosso. Mas a partir do momento que nós colocarmos ele aqui, ele é da igreja, ele pertence à igreja para fazer as obras da igreja, para pagar as custas da igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, eu creio que a partir do momento que nós entregarmos aqui aquilo que era nosso, ele passa a ser da igreja e toda a igreja será abençoada. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Pode trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. 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 Opa, vem, Teté. Pode sentar-se. Eu espero que vocês não fiquem tristes, porque não sou eu que vou ministrar a palavra nessa manhã. Mas é alguém muito melhor do que eu. Mas muito. O pastor Tiago vai ministrar a palavra nessa manhã. E nós vamos orar pelo pastor Tiago. Amém? Glória a Deus. Aí sentado mesmo onde você está, estenda sua mão para cá. Aleluias, aleluias. Pai, aqui está o homem que o Senhor escolheu para estar aqui nessa manhã levando a tua palavra, para encher os nossos corações de esperança, de amor, de paz e até de exortação. Nós entregamos, ó Deus amado, o Tiago nas tuas mãos, a sua família, Deus, a Patrícia, a Emanuela, a Estela, esqueci o nome dela, a Isabela, esqueci o nome da minha neta. Aleluias. E que o Senhor possa fazer desse culto algo tremendo. Eu sei que já foi, nós adoramos o Senhor com muita intensidade nessa manhã. Eu falo por mim que eu coloquei o meu coração nessa adoração nesta manhã. E nós vamos colocar o nosso coração também para ouvir a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais, celestiais, em Cristo Jesus, a vida do Tiago. Usa a vida dele, ó Deus, como um trovão nessa manhã. Ó Deus, como fogo nessa manhã, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém? Bom dia. Amém? Eu estou olhando para vocês aqui agora, e hoje a gente que está tocando aqui, ministrando, fica de pé, de frente assim, fica vendo quem está chegando no movimento da igreja. E hoje faltou muita gente mesmo, que eu estou sentindo falta aqui. Mas agora a Patrícia saiu com as crianças. Se todo mundo que faltou viesse, hoje não ia ter lugar. Graças a Deus, né? Deus está fazendo as coisas aqui. Mandando essas evangelistas que nem a Andressa assim, ó, que já pegam uma fileira só para ela. Tomara que seja uma ala. Tá bom, Andressa? Eu profetizo em nome de Jesus. Todas as suas amigas e todo mundo. Amém, gente? Glória a Deus. Que coisa boa é adorar a Deus, né? Estou aqui meio... Falei para meu pai, vem aqui falar para me recompor um pouco, senão não ia dar conta, não. Muito bom adorar a Deus. Só quero falar rapidamente sobre como foi ontem o nosso encontro, né? Maravilhoso. Foi muito mais gente do que a gente esperava, e apesar de muita gente, de quinta para sexta e sexta para sábado, começar a ligar para as pessoas falando que não iriam, senão ia ter muito mais gente.
Eu, conversando com o Rogério ontem, eu falei, a gente tem que começar a se aperceber das coisas espirituais. Vou falar até um pouquinho sobre isso hoje, porque muita gente falou assim, ó, pelo menos uma pessoa que era meu convidado, e mais um e um do Rogério, falou assim, eu não vou não, para o encontro, eu vou ficar em casa, porque eu estou passando por uns problemas, preciso ficar sozinho, né, estou estressado e tal. Eu falei, gente, o pessoal não está entendendo que ele está indo para um lugar para se relacionar, para descansar, para fugir dessa preocupação, e ao invés disso ele quer se fechar nos próprios problemas, né? E a gente enfrentou uma luta muito grande, espiritual. Mas eu creio também que outras nós vencemos, porque tinha gente lá que ouviu a palavra de Deus, que foi semeada nos corações, muita gente se emocionou ali, da maneira mais simples que a gente sabe fazer, que a gente não sabe fazer coisa muito grandiosa não, a gente é muito simples. Então, levamos a palavra de Deus lá, eu ministrei, depois nós oramos, teve gente que se emocionou, eles receberam a Bíblia, a gente deu uma Bíblia de presente, deu um livro para eles, né? E foi muito tremendo. Então eu queria agradecer muito assim as pessoas que se envolveram, né? Ao Mateus, que ajudou muito lá, muito mesmo. Eu brigo muito com o Mateus, a gente discute muito toda hora, os caras acham que a gente é meio que inimigo, mas eu amo ele. Mas é que a gente fica querendo fazer as coisas, acaba meio que até passando por cima do outro. Danilo, muito obrigado, né? O Rafa, que mesmo não podendo ir, né, eu sei das dificuldades, o coração estava lá. Luiz Guilherme, que nos ajudou muito, esse irmão é maravilhoso. O Rogério, que é parceiro, não preciso nem falar. O Joilson, cara, sem palavras, né, levou lá, o carro dele foi lotado de material, de bola que o Joilson levou, tinha uma para cada. E brincamos lá na piscina, por isso que eu estou meio sem voz. Jogamos vôlei lá, eu ganhei de todo mundo. O pessoal não se aguenta comigo, cara, só porque eu sou um pouco competitivo. Mas foi muito bom, foi muito bom. As crianças se divertiram muito, teve tempo para as crianças lá. Tinha 8 meninos que foram, né, filhos dos nossos irmãos aí. Foi muito bom, agradeço muito a Deus por tudo isso, amém? Só me permite que toda hora eu vou dar uma paradinha aqui para tomar um pouco de água, que eu estou com a garganta bem ruim mesmo. Amém. E aí, há um tempo atrás, eu falei para o meu pai que eu queria trazer uma palavra. Eu estava meditando assim, acerca de algumas coisas. Por favor, Rose. Eu estava meditando acerca de algumas coisas, eu queria ministrar uma palavra aqui. E eu não sou muito de pregar, né? Esse ano acho que foi o ano que eu mais preguei na minha vida. Talvez umas 7, 8 vezes. Mas não é a minha praia, eu não fico muito à vontade. Eu falei que eu gosto de célula, quando a gente está todo mundo juntinho assim, aí eu gosto. Porque a gente consegue conversar, mas estou aqui. Aí, cara, não estava dando certo de eu pregar, não estava dando certo. Era o final de semana, às vezes eu dava uma desculpa para o meu pai, mas eu comecei a entender que aquela palavra era uma coisa muito que eu queria falar, sabe? Claro que toda palavra é inspiração de Deus, mas aquilo era uma coisa que eu queria dar para a igreja, entregar para a igreja. Até talvez como uma repreensão, mas alguma coisa que eu vi que era muito humana. Acabou que não deu certo, graças a Deus. No tempo oportuno essa palavra vai ser ministrada, amém? E aí meu pai falou, mas você tem que pregar, tal. E aí eu fui pensando em algumas coisas. Até um dia, no final do culto, a Andressa conversou comigo ali, ela nem sabia, mas Deus já estava gerando umas coisas no meu coração. A respeito de uma palavra que eu levei há um tempo atrás, no Semeando, lá na casa da Jéssica, quando a Jéssica morava lá na rua da Guarda Municipal ali. Lembro que estava eu, o Rafa, lembro que estava o Lucas, a Patrícia. Ah, não, desculpa, foi na casa do Ricardo. Foi na casa do Ricardo, porque estava o Ricardo e a Michele. E foi muito tremendo, eu fiquei com aquela palavra, e aí falei, tá bom, vou ministrar essa palavra. E aí essa semana, comecei a escrever, né? Tudo aquilo que eu estava no coração, já sabia mais ou menos o que eu queria falar. Se pegasse de surpresa assim, fala uma palavra, eu já teria. Só queria sistematizar tudo. Gente, eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever. Eu coloquei tanto versículo, tanta coisa vindo na minha memória, que eu falei para o Mateus ali agora. Deu 18 páginas a ministração. 18 páginas do Word, tamanho fonte 14, não é tão grande, né? 18 páginas, mas que também é muito versículo. Eu falei para o meu pai, brincando com ele, ó, esse domingo só eu não vou poder pregar. Ele, não, você tem que pregar. Eu falei, não, esse domingo só não, porque acho que vai ter que ser 2 ou talvez 3. Mas eu vou ver como vai ser o andar da carruagem aqui, tá bom? Porque, para não ficar muito extenso também, eu vou ministrar, se faltar a gente prega no outro, se faltar no outro, se der a gente vai hoje. Vamos caminhando aqui, vendo como o Espírito Santo vai falar, tá bom? Estou monitorando a hora aqui para a gente não se estender muito. Mas essa palavra já estava no meu coração, ela começou a amadurecer muito por conta do nosso Semeando e Colhendo, das nossas reuniões de quarta-feira. A gente tem falado acerca das parábolas de Jesus. Cara, as parábolas de Jesus são coisas maravilhosas.
simples. São coisas simples. E o que eu tenho ficado maravilhado toda vez é como Jesus ensinava. E se vocês perceberam os sinais aí, todas as músicas que eu ministrei hoje têm a ver com essa palavra. A gente tem esse privilégio, né? Que quem toca e vai ministrar, você pode colocar tudo, fazer. É que Jesus faz também, mesmo quando não é eu que vou pregar, tudo colaborar, não é? O Espírito Santo faz com que tudo se torne mais colaborativo. Mas eu fico vendo Jesus falando das parábolas, a maneira que ele ensina, com tanta simplicidade, e como aquilo vai direto no coração, cara. Porque Jesus falava daquilo que era próprio às pessoas, ele falava daquilo que a pessoa vivia. Ele não vinha com grandes sermões, grandes explanações, ele falava, você está me perguntando isso, espera que eu vou te contar uma historinha. Aí contava uma historinha, né? Daí ele falava para o fariseu, quem que foi o próximo do cara, no caso do bom samaritano? Quem que foi o próximo dele? O cara não tinha nem resposta. Porque foi uma história de algo que era muito próprio deles ali. E aí eu fico vendo as parábolas e essa palavra tem muito a ver também com essas histórias de Jesus. Eu até me lembro que quando a gente fazia muito encontro com Deus, tinha uma palestra que chamava A Colheita. E aí tinha o filme da colheita. E a gente chegou na outra igreja a fazer encontro praticamente todo final de semana com o incrédulo. Todo final de semana, eu em todos. Eu cheguei a decorar aquele filme, que era curtinho, né? Filme de 5 minutos. E eu não lembro dele todo, mas o comecinho eu lembro até hoje. Diz assim, sempre que Jesus queria atingir o âmago de uma questão, ele falava através de parábolas. Começava assim o filme. E aí conta a história da colheita, que foi uma história real que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai meditar um pouco a respeito de algumas parábolas de Jesus. E aí, eu tenho ficado também muito feliz, porque eu comecei a ministrar, né, as parábolas, comecei a dividir com o Rafa, a gente sempre faz isso, né, o Rafa ministra muita palavra também, e aí eu comecei a dar algumas para o Rogério, e aí começamos. Aí eu falei, sabe de uma coisa, cara? Eu vou começar a pedir para as outras pessoas ministrarem também. Né, quem está mais frequente, quem está toda quarta-feira, eu vou começar a entregar também a parábola para eles falarem. E aí o pessoal ficando apavorado, Tiagão, eu, tal. Mas eu fui entregando para cada um. E aí eu fui vendo também que as pessoas, nas características delas, na simplicidade delas, contando aquela palavra, né, a parábola, quão tremendo que é. Né, uns um pouco mais introspectivos, né, o Joilson, que sempre vem com exemplo, com alguma dinâmica, né, mas todo mundo ministrando e conseguindo atingir os corações, isso que é muito tremendo. E aí bem no comecinho eu lembrei do texto de 1 Pedro, que fala assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né, propriedade adquirida do Senhor, né? Por que Jesus nos chama de sacerdote, de nação santa? Tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida. A gente lê lá Isaías 61, por exemplo, fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Para quê? Para proclamar as boas novas, para libertar os cativos. Tudo que Deus faz na nossa vida, Ele tem um propósito. Então Jesus, Ele te chama de sacerdote, de nação santa, para quê? Está lá na segunda parte do versículo. A fim de proclamar as grandezas daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo que Deus faz para a gente é com propósito. Então Deus fez isso com a gente. Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz dele, Ele nos capacitou. A gente tem que fazer isso agora, tem que começar a falar para todo mundo. E é por isso que eu falei, todo mundo agora é responsável por ministrar. Né? Todo mundo pode falar da palavra de Deus, todo mundo tem que falar da palavra de Deus. Tem que, se você é um cara que se converteu hoje, eu falo, se você se converteu hoje aqui nessa igreja, nesse momento Deus já te deu um ministério que é da reconciliação. E você já pode falar aquilo que Deus fez na sua vida para outras pessoas, e outras pessoas já podem se converter, você tendo um dia, algumas horas de convertido. Amém? A pregação mais poderosa que você pode fazer, mesmo que você não conheça muito da Bíblia, não estudou teologia, é falar a respeito daquilo que Deus fez na sua vida. Né, da onde Deus te tirou, onde Ele te colocou. Né, aquilo que Ele fez com você e com a sua família. Isso aí é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. E às vezes nem em palavras você precisa falar, só a tua postura. Né, no local onde você estava inserido e as pessoas veem que você mudou, aquilo já constrange, já vai impactar as pessoas. E tudo que eu estou falando não tem nada a ver com a palavra. Vai demorar mais ainda. Mas vamos seguir. Então, eu estou falando das parábolas, né? Tão tremendo. As parábolas de Jesus representam 1/3 de tudo aquilo que Ele falou. Tudo que Jesus falou, se você dividir em 3 partes, uma parte é só parábola. Então, tão tremendo essa figura de linguagem que Jesus usava. Né? E a maioria das parábolas de Jesus, várias delas, falam a respeito do reino de Deus. Jesus falava a respeito do reino de Deus. E é sobre o reino de Deus que eu quero falar hoje. Amém? Eu não quero falar o que é o reino de Deus, mas eu quero falar
das características das pessoas que compõem o reino de Deus, da postura que a pessoa que pertence ao reino de Deus tem que ter, tem que tomar. Amém? Então, como eu falei, Jesus fala muito acerca do reino. Jesus fala, primeiro, que o reino de Deus é tomado pela força, né? Mateus 11, 12. O reino de Deus, desde João Batista até os dias de hoje, o reino de Deus é tomado pela força e é com esforço que a gente se apodera dele. Então, para você ser um agente do reino de Deus, você tem que se esforçar e a cada dia a gente sabe que é verdade, né? A gente tem uma luta que é constante. Jesus diz outra coisa a respeito do reino de Deus, porque ele pregava sobre o reino e os fariseus falavam, então, cadê esse reino? Quando é que ele vem? Né? Mostra ele para a gente, como que é esse reino. As características, Jesus falou, esse reino ele não tem aparência, ele não tem forma. Vocês não vão poder falar, ele está aqui ou ele está ali, porque ele está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de nós. Amém? Uma das coisas que Jesus falou a respeito do reino. Pedro falou a respeito do reino, Tiago falou, Paulo falou que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Muita gente falou muitas coisas a respeito do reino de Deus, os apóstolos falaram, mas eles deram características a respeito do reino. Não é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar da postura, das atitudes das pessoas que compõem o reino de Deus. E eu quero falar principalmente que o reino de Deus, para o mundo, ele é de difícil compreensão. Difícil as pessoas compreenderem o reino de Deus, difícil as pessoas compreenderem as atitudes que nós temos como filhos de Deus e pertencentes a esse reino. E aí eu vou falar por quê. E aí eu quero contar uma história para vocês. Eu quero que vocês, vamos ver se vocês entendem aí, o que vocês vão tirar de conclusão. Tem um cara que ele é fazendeiro lá no Goiás. Fazendeiro. O cara tinha uma fazenda e plantou soja. E aí, ele foi lá, colheu a soja, vendeu a soja, num dia que o valor da soja estava alto. Aí ele conseguiu ganhar uma grana, comprou mais um terreno. O cara foi plantando e a fazenda dele foi aumentando e ficou um negócio, um colosso. A fazenda do cara é um negócio maravilhoso, tipo, aquelas que perde de vista, sabe? Que, tipo, pega Taboão, Embu e Itapecerica, é só a fazenda, que lá tem muita terra, né? As colheitadeiras enormes. Aí um dia o cara olhou para toda aquela fazenda que ele tinha, era a safra da soja, de novo. Aquelas máquinas que custam R$1 milhão, custam uma colheitadeira. Ele cheio de colheitadeira. O cara tinha aquele silo, né, onde guarda a soja, o reservatório. Tinha alguns, mas ele percebeu que não ia caber, construiu outros maiores, mas construiu um monte. Colheu aquela soja toda, colocou no celeiro dele. E aí ele falou, se eu vender essa soja inteira aqui que eu tenho, eu vou conseguir viver a minha vida inteira bem. Eu estou com a minha aposentadoria garantida. Para o fim da vida, ele falou, sabe de uma coisa? Não preciso nem trabalhar mais. Eu vou vender essa soja, vendo a fazenda, vendo as máquinas, compro uma casa e vou descansar. Eu vou folgar a vida inteira, a minha aposentadoria está garantida até para os filhos. Entenderam essa história? O que Deus fala para esse cara? O que Deus fala para esse cara? Deus fala, você é um louco, essa noite pedirão a tua alma. Aos olhos humanos, o que esse cara fez é altamente recomendável, né? Louvável até, um cara que trabalhou muito, agora pode só descansar com o dinheiro dele. Jesus conta uma parábola exatamente assim, igual, de um cara que era muito rico, guardou sua riqueza e falou, agora eu vou folgar. Não é? Aí Jesus fala assim, ó, Deus disse para esse cara, louco, essa noite pedirão a tua alma, porque você é rico para você, mas não é rico para com Deus. Então, as pessoas do mundo não conseguem entender isso que Jesus falou, porque para eles isso é o normal, trabalhar, se esmerar, né? E aí conquistar tudo que você quer para a sua alma, se satisfazer, e você virar um folgado, não é? Então, já começa a entender que as coisas de Deus, para os homens, não são de fácil compreensão. Porque as pessoas justamente querem isso hoje, quer conforto, quer bem-estar, não é? Hoje, ainda mais com essa pandemia, não é? A gente foi se cercando de um monte de coisa, e ninguém mais precisa sair de casa, cara. Você consegue trabalhar na tua casa, a comida chega lá, tem Netflix, Amazon Prime e agora Disney Plus. É série que não acaba, você vai ver série até morrer. E não vai parar. Não vai parar. Eu estou vendo uma que eu estou vendo já há bastante tempo, não consigo terminar. Estou na 7ª temporada. Né? Mas tem série que você vai ver até morrer. Você pode ficar lá folgado na sua casa, ganha seu dinheiro, compra suas coisas e não faz mais nada.
Aí Deus fala para você, louco, você está sendo rico para você está satisfazendo só seus próprios desejos, mas não está sendo rico para com Deus. E como eu disse, o reino foge dessa lógica humana, que é de você se acercar de coisa para você ficar muito bem. Então, o reino de Deus, ele não consegue ser colocado dentro da lógica humana, de todo mundo se favorecer principalmente. Olha, Jesus fala algumas coisas a respeito do reino, e como eu falei, da postura das pessoas do reino de Deus, que são meio malucas, que o mundo não consegue compreender. Porque Jesus fala assim, ó, vou colocar isso aí, vou colocar o exemplo que Jesus falou para os dias de hoje, tá bom? Aqui faz bastante frio em São Paulo, né? Então, quarta-feira passada agora fez bastante frio, foi o dia da nossa reunião, eu lembro, fez bastante frio. Você está andando na rua, com blusa de frio, um cachecol, uma touca. Aí passa um cara desvalido, sei lá, um morador de rua, e fala para você, meu amigo, dá esse cachecol para mim, porque eu estou passando frio aqui, eu não tenho nada para me aquecer. Jesus fala que você tem que dar o cachecol, a touca e a blusa, e você passar frio, para aquele cara ficar confortável. Não é? Jesus fala isso. Jesus fala que se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminha 2. Mais ou menos como alguém falasse para você assim, ô Tiagão, eu estou construindo minha casa, cara, estou precisando de algumas coisas lá, você não conseguiria comprar uns 3 sacos de cimento para mim? Eu tenho que comprar os 3 sacos de areia e ela ajudar ele a bater a laje. É isso que Jesus fala. A gente tem que fazer a mais. A gente tem que fazer a mais. Essa é a postura daqueles que são do reino de Deus. E o mundo não consegue entender essas coisas. Porque hoje todo mundo quer o quê? Tirar vantagem, cara. Que lixo que foi essa última eleição aqui em Taboão da Serra e nos outros lugares. A gente viu todo mundo se aproveitando. Os caras vendendo o voto dele por R$100, por 300, né? Outros caras comprando, mandando dinheiro para as igrejas no envelope. Não é? Hoje todo mundo quer só tirar vantagem de tudo, de todas as coisas. E Jesus fala que se a gente tiver essa mentalidade, a gente não pode pertencer a esse reino. Amém? Só compreende as coisas do reino de Deus quem tem o Espírito de Deus. As coisas do reino, tudo que Jesus pede para a gente fazer, a gente faz, e as pessoas falam que a gente é o quê? Maluco, né? Porque a gente abre mão de muitas coisas, a gente vive um estilo de vida que é totalmente contrário ao que o mundo vive, e eles falam que a gente é doido. Por que a gente, para isso, é natural? Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus. E aí, quem tem o Espírito Santo consegue discernir as coisas do Espírito. Consegue discernir aquilo que Deus e Jesus pede para a gente fazer. E aí eu quero começar a ler com vocês algumas passagens aqui. E tudo isso é introdução. Mas abre comigo lá 1 Coríntios capítulo 2. O versículo-chave é o 14, mas eu quero ler o capítulo inteiro. Primeira Coríntios capítulo 2, do versículo 1 até o final. Vamos ler o capítulo inteiro. Por isso que eu falei que deu muita página aqui, que eu coloquei muito versículo. Amém? Ixi, olha meu tablet querendo dar uma de tablet do Bahia. Ih, mano. Não vem não, viu? Amarrado. Aqui. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém desse mundo, nem dos príncipes desse mundo que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu, porque se estivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a
fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque para ele são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Cara, só aqui eu já podia parar, porque é maravilhoso isso. Nós temos o Espírito de Deus, e a gente entende as coisas de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, acha que é o quê? Loucura. Eles vêm fazendo determinadas coisas, falam, meu, esses caras são doidos de fazer isso. Nesse mundo hoje, né? E eu acho que a gente ainda está... Eu vou falar por mim, desculpa, tá? Não quero colocar vocês no balaio, não. Eu ainda estou muito aquém daquilo que Deus quer para mim. Eu estou muito aquém, eu tenho que fazer muito mais coisas. Eu fui falando isso com o Danilo ontem no carro. Eu e o Danilo ontem viemos conversando, foi um discipulado, né? Foi maravilhoso. A gente abrindo o coração ali dos problemas que a gente tem, dos defeitos, né? Aquilo que a gente foi percebendo, né? Eu e o Danilo, aquilo que o diabo tenta fazer para nos parar. Não é? Tem muitas vezes que você está lá avançando, fazendo as coisas de Deus, você começa a cair em determinadas coisas, e você percebe que é o diabo te freando. Eu falei, a gente tem que parar de aceitar essa sugestão, né, de algumas coisas que ficam vendo na nossa mente, e a gente entende isso por quê? Porque a gente é espiritual. Eu falei para o Rogério ontem, em determinado momento no encontro, a gente saiu para comprar mais pão. E eu falei, Rogério, a gente não pode entender essas coisas que aconteceram, que eu falei dos caras não irem de última hora, como algo natural. A gente é espiritual, vamos entender espiritualmente. O diabo se levantou contra um monte de gente, não é? Até contra a gente que era cristã, que estava tudo certo, e o cara, como que se diz? Preferiu ficar o final de semana em casa, sozinho, remoendo seus problemas, do que estar junto com os irmãos num lugar legal, que ele podia ir lá com o filhinho, ter um dia bacana, e talvez aquele problema dele ia ser solucionado naquele dia. Tenho certeza disso, eu creio nisso. Porque, cara, eu consigo espiritualmente entender isso. Não é verdade? E nós que somos do Espírito, que temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente entende as coisas do reino de Deus. A gente entende as parábolas de Jesus. A gente entende aquilo que Jesus fala claramente. E muito mais do que isso, a gente tem que praticar aquilo que Jesus fala. Não é? Jesus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Aí ele fala que é semelhante àquele cara que construiu a casa sobre a rocha. Né? Jesus fala por mais umas outras vezes isso. Aquele que compreende as minhas palavras e compreender, a gente compreende, mas viu praticar? Isso que é o ponto-chave, né? Nós que somos espirituais compreendemos, e está na hora de a gente começar a praticar e adotar, né, essas posturas de pessoas que são do reino de Deus. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Como eu falei, quem não compreende acha que é loucura. E aí o apóstolo Paulo ainda continua falando isso. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 1 agora. A partir do versículo 17. Amém? Paulo diz assim, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não em sabedoria de palavras, para não se tornar vã a cruz de Cristo. Porque a palavra da cruz é devera loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, mas muitos poderosos. Nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção,
para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Ó, Paulo fala, cara, isso é verdade. É maravilhoso. Que Deus escolhe os caras muito entendidos, né? Ele escolhe os loucos, aqueles que não são, aqueles que são pequenos, para confundir aqueles que são. O Evangelho tem um poder muito grande no Brasil, sabe do quê? De alfabetização. Muita gente é simples, não sabe ler, são analfabetos. E vão para a igreja e por querer conhecer a Deus e a palavra de Deus, começa a querer ler e aprende a ler e lê a Bíblia e viram pregadores e começam a virar loucura para o mundo. Todo mundo fala, mas esse cara aí não era aquele analfabeto, aquele cara simplesinho. Hoje ele está falando de uma coisa com tanta propriedade, com tanta sabedoria, com tanto poder. É isso que Deus faz. Ele pega aqueles que não são e transforma no que são, e o mundo acha que é loucura. Amém? Eu conheço pessoas assim, que não sabiam ler, aprenderam a ler para ler a Bíblia. E hoje, cara, quando esse cara fala de Jesus, você até treme. Amém? E aí as pessoas do mundo olham e falam, isso aí é loucura, não é? Mas para a gente não é, porque a gente tem o quê? O Espírito Santo. Amém? Então, como eu disse, o reino de Deus, ele foge da lógica humana, foge da compreensão humana, do que aquilo para eles é lógico, né? Que é razoável. Amém? Mas, para nós, recebemos o Espírito, as coisas se tornam simples. E aí, se eu pegasse, por exemplo, ó, as crianças que estão ali na salinha das crianças, trouxessem elas para cá agora, e começasse a fazer algumas perguntas para elas a respeito do reino de Deus, elas saberiam responder talvez a maioria delas. As crianças, se eu pegar a Isabela, minha filha de 8 anos, e começar a conversar, ela vai saber responder um monte de perguntas acerca do reino de Deus, das coisas de Deus, não é? Mas aí tem um caso de um cara, que ele era, como chama? Fariseu. Fariseu é o cara que entende toda a lei judaica, a lei de Moisés, né? Entende os profetas, entende toda a história de Israel, das leis, e ainda ele era, entre os judeus, uma autoridade, que era o Nicodemos. Nossa, eu ia falar outro nome, nada a ver aqui. O Nicodemos. O Nicodemos começou a ouvir as palavras de Jesus, cara, aquilo foi se tornando interessante para ele. E aí, como ele era fariseu, ele não podia descer daquela pompa que ele tinha, de ser autoridade, né, e se juntar com o Jesus, né, cara simples, humilde, ele vai à noite procurar Jesus para saber mais a respeito do reino de Deus, não é? Porque ele não conseguia entender, ele queria saber mais, porque ele não tinha o Espírito de Deus. E aí Jesus começa a falar com Nicodemos e fala, Nicodemos, você quer fazer parte do reino de Deus? Tem que nascer de novo. Se eu perguntar para as crianças que querem nascer de novo, hoje elas vão saber responder. Mas o Nicodemos, autoridade, letrado, né? Nicodemos hoje seria tipo um PhD. Um cara que hoje ia ser um CEO de alguma empresa, ia ser o Nicodemos. E aí, cara, ele fala para Jesus uma coisa totalmente estúpida para a gente que entende o reino hoje. Ele fala, como que eu vou nascer de novo se eu sou um cara velho? Tem como eu voltar para a barriga da minha mãe? Cara, acho que Jesus deve ter olhado para o Nicodemos. Nicodemos, você não sabe de nada, cara. Olha o que você está falando, não é? E aí Jesus vai e explica para ele. Porque para um cara entendido, culto, autoridade, é difícil entender o reino se você não tem o Espírito. Ele não conseguiu entender. E aí Jesus vai e explica para ele, né, como que ele tem que nascer da água e nascer do Espírito. Não é verdade? E aí tem um contraponto de um cara que também não conhecia o reino de Deus, e a partir do momento que ele entende, né, o reino de Deus, ele muda a postura dele e tem a postura que é desejável das pessoas que pertencem a esse reino. Esse cara é o Zaqueu. Cara, eu fiquei pensando na história do Zaqueu, eu me emocionei. Se eu chorar agora, não liguem não. Porque é maravilhoso. A mesma coisa, a mesma história. Né? Nicodemos queria conhecer um pouco mais de Jesus, Zaqueu também. Zaqueu ouvia falar de Jesus. E Zaqueu também era um cara influente na época dele. Zaqueu era um cobrador de impostos, rico, que enriqueceu ilicitamente, era um cara corrupto. Ele roubava as pessoas, ele era um cara mal visto. Né? Não como Nicodemos, que era um cara bem visto. Nicodemos era um cara muito bem visto, autoridade entre o povo. Nicodemos entrava em qualquer lugar, saía chutando canela na rua. O Zaqueu, ele era um cara também muito rico, e que ouviu falar de Jesus, e que quis conhecer a respeito do reino de Deus. Talvez Zaqueu já estava insatisfeito com a situação, com a vida dele. E aí ele sobe numa árvore, só para ver Jesus. Jesus passa, né, da maneira simples como Jesus fala, Zaqueu, desce daí. Né, eu já sei o que eu vou fazer com você. Vamos lá comer na tua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu e começa a comer. Eu queria que vocês falassem para mim, quero ver quem sabe, qual foi o discurso que Jesus fez na casa de Zaqueu? O que Jesus falou para Zaqueu lá?
Alguém sabe? Você não sabe. Você acha que você sabe? Fala aí então o que você acha. É? Você falou que sabe? Sabe o que Jesus falou? Nada. Jesus não falou nada. Jesus era o próprio Filho de Deus, ele era a manifestação do reino, e ele estava na casa do Zaqueu. E só aquele ato, né, de um cara que é filho de Deus, Zaqueu reconhecia aquilo. Ele entendeu. Entrar na casa de um cara que era pecador, mal visto por todo mundo. Jesus sentou e comendo com ele. Zaqueu, ele teve uma atitude de alguém que tem espírito de Deus. Porque ele roubou muita gente, cara. Ele falou assim, Senhor, eu roubei muita gente, e todo mundo eu vou restituir, que eu roubei. Isso é mudança de postura, arrependimento de verdade. E só se arrepender estava bom. Né? Só se ele falasse assim, Jesus, eu me arrependo daquilo que eu tenho feito até hoje. Já estava bom. Mas vê como o reino de Deus é loucura. Ele falou assim, eu vou restituir todo mundo que eu roubei 4 vezes mais. Eu tenho para mim, a Bíblia não fala que esse cara ficou pobre. Porque se ele dá 4 vezes mais, ele roubou para todo mundo que ele roubou, esse cara empobreceu. Mas ele entendeu que era a coisa certa a se fazer. Porque naquele momento o próprio reino de Deus estava na frente dele. E ele entendeu, porque o Espírito Santo estava ali com Jesus. E aí, espiritualmente, ele discerniu aquilo que ele precisava fazer. E é assim que acontece com a gente. A gente discerne espiritualmente. O que acontece é que a gente, às vezes, entende, e o que eu falei, não cumpre aquilo que Jesus faz. A gente entende as palavras, mas não pratica. Não é? Tem que fazer isso, tem que tomar esse passo de fé. Porque esse cara, eu acho que ficou pobre. E nem que não tenha ficado. Ele tenha continuado com a situação favorável, né? Mas só de ter feito isso, quem olha, falou que o Zaqueu ficou o quê? Ficou louco. O Zaqueu ficou maluco, cara. Ele começou a dar dinheiro para todo mundo. Tem um desenho, aquele desenho de Jesus que passava na Record. Gente, como eu chorava com aquele desenho. Porque mostra o Zaqueu indo nas casas lá, devolver baixinho, né? Ele era pequenininho, com o saco de dinheiro lá, dando para cada pessoa. Mesmo como deve ser difícil para ele, pedir perdão para cada um. Pô, eu te roubei, cara. Não devia ter feito isso, está aqui. Ó. Isso aqui é o seu, eu estou te dando mais. Eu estou te dando o que é meu. Não é? E isso é a postura que Deus quer de nós, como filhos dele. Amém? Porque hoje todo mundo, como eu falei, hoje todo mundo quer tirar vantagem das pessoas. E a gente tem que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença. Amém? Aí, deixa eu me recompor de novo aqui. A história de Zaqueu é uma história que até, eu falei, passou no desenho de Jesus, porque é muito contado para as criancinhas, né? Depois que veio o Regis Danés aí como Zaqueu, quero subir. Mas é história bem simples, que a gente ouve, eu ouço desde criança na igreja. Aí eu comecei a meditar, eu falei, cara, que isso? Que mudança, né? Que atitude. E aí, meditando essa palavra, eu comecei a viajar nas coisas. Eu sou um cara que eu não gosto de matemática. Não gosto de matemática. Aí eu pensei, eu vou fazer educação física, né? Todo mundo acha que educação física também é só jogar bola. Não é isso não, viu, gente? Olha, eu vou fazer educação física, porque é uma matéria das ciências biológicas, né? É uma coisa que eu gostava mais. Eu sempre gostei de ciências. Pensei em ser veterinário, mas na área biológica. E aí fui para a faculdade de educação física para não fazer matemática. Mas daí chega lá, tem que fazer IMC, calcular o VO2 máximo, um monte de conta que tinha que ter. Na verdade, eu gosto de matemática. Eu gostava de matemática, enquanto era só número. Depois que começou a entrar a letra, que complicou tudo. Que daí entrou o A, B, C, delta, X, Y, Z. Aí, para mim, estragou tudo. Aí eu não entendi mais nada. Parei ali na 8ª série. Eu gostava da matemática, e não mais. Daí eu fiquei viajando. Né? Enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu falei, deve ser muito difícil os professores de matemática começar a entender as coisas do reino de Deus. Deve ser mais difícil para eles. Porque ciência exata é o seguinte, mano, 2 e 2 é 4, não tem variação. Você pega aquelas fórmulas, equação de 2º grau, eu nem sei nada disso. Enormes assim. Cara, o cara passa aquela fórmula, ela tem um resultado. Ele não tem variação. E não tem meio certo. Você pode fazer a fórmula certinha, até chegar no final. Na hora de colocar os 2 pontinhos, você colocou o resultado errado, está errado. Tem professor que fala, não, tudo bem, eu entendi, você pode ter se equivocado, mas errou. Se você vai no Enem, errou. Certo? Matemática é sim ou não. Não tem desvio. Né? E no reino de Deus as coisas não são exatas. Né? Não é assim. Não é? Porque se você, como eu trouxe para esse exemplo hoje, né, do Zaqueu, se você falar para alguma pessoa do mundo que tem um político, por exemplo, que está roubando, que está enriquecendo 4 vezes mais, né, ele quadruplicou, sei lá, a riqueza dele, que todo mundo vai falar que merece. É vagabundo, tem que morrer, vai preso e tal.
não é? O mundo olha com essa lógica, Jesus olha de uma maneira diferente. No reino de Deus as coisas são contrárias ao que o mundo imagina. Amém? Elas não têm sentido para as pessoas aqui da terra. A começar pelo líder do reino, né? O reino de Deus não tem muita lógica, a começar pelo líder, né, que é Jesus Cristo, que veio aqui para manifestar o reino do Pai dele. E aí quando a gente assiste aqueles filmes de época, né, filme antigamente, de guerras, de exércitos, como é que a gente vê o rei? A gente vê o rei cheio de pompa, né? O cara que senta num trono maravilhoso, tem uma coroa, vestes muito legais, muita gente ao redor dele, muita riqueza, não é? E aí quando os judeus, aqueles que não são convertidos, estão até hoje esperando o Messias voltar, né? Mas na época de Jesus, quando começou algumas profecias se cumprir, e aí falaram assim, olha, o Filho de Deus vai nascer em Belém. E aí vem lá os reis magos, e aí vão lá procurar o Herodes, e falar, a gente veio adorar o reino de Deus, as profecias estão se cumprindo, a estrela, tudo. O que o Herodes já pensou na hora? Vamos matar esse rei aí, porque senão ele vai vir, vai destruir nosso império romano aqui, não é verdade? E aí ele mandou matar as crianças, e aí as coisas começaram a acontecer, e aí os judeus começaram a se animar. Falaram, caramba, o Messias está vindo. E aí o que eles imaginaram do Messias? Vindo naquele cavalo branco, com uma coroa de ouro reluzindo, um monte de soldado bombadão, fortemente armado, na frente dele. Eles iam chegar, ia meter porrada nos romanos, não é? Fala, sai daqui, nós vamos reconstruir o nosso império aqui judeu, e esse rei que vai vir vai reinar sobre nós, ele vai ser nosso Messias, não é? Como é que Jesus entra em Jerusalém, entra triunfal dele? Num jumentinho. Olha, começa pelo líder do reino, que não era nada daquilo que eles esperavam, não é? Por isso que muitos judeus se decepcionou, acho que muitos fariseus, os escribas, todo mundo se decepcionou com Jesus, porque esperava, né, uma pessoa que não foi nada daquilo que aconteceu. Jesus chegou simples, né? Jesus chegou sem riqueza nenhuma, né, sem glória humana nenhuma, né, para manifestar esse reino, que eles falaram, não pode ser, esse aí não é, não tem aparência de rei, não tem aparência de libertador do povo. O próprio Jesus disse que o reino de Deus não tem aparência, né? Eu lembro até um tempo atrás, foi um cara pintar lá minha casa, e ele é também cristão e tudo, e aí minha sogra que falou para ele lá, tem um cara lá da minha igreja, tal, Tiago, tá precisando de um pintor, eu vou mandar ele lá, e o cara foi. E aí ela falou assim, não, vai lá, meu filho, meu genro e minha filha são pastores da igreja. Esse cara meio tradicional chegou lá, aí ele falou, você que é o pastor? Eu falei, sou. Aí ele, tá bom. E por várias vezes ele falava, mas você é pastor? Porque ele me via, que eu tenho muita tatuagem na perna, no braço, de brinco. Ele falava, mas você é pastor mesmo da igreja? É, pastor da igreja. Daí ele falava alguma coisa da palavra de Deus, do reino de Deus, eu começava a conversar com ele, não, você é pastor mesmo. Porque o cara estava pautado na aparência, né? Ele me via assim e achou que não podia ser pastor. E Jesus não podia ser rei para os caras, porque ele não tinha aparência nenhuma de rei, não é? Onde que eu estou? É isso, inclusive até o discurso, né? Porque o que você espera de um cara que vem para libertar um povo? Qual que é o discurso? Um discurso inflamado, né? Discurso de vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos passar por cima, é isso. Mesmo que não tivesse aparência, mas tivesse um discurso, ia ter uns doidos que ele ia angariar para a causa, não é? Mas Jesus falava que a gente tinha que servir, que a gente tinha que dar a túnica. E os caras falam, nós estamos sendo oprimidos aqui, você quer falar de servir ainda? Você vem com esse papo mole. Essa conversa aí tá fraca, Jesus. Para ser um rei, para ser um libertador, que reino é esse que você vem estabelecer aqui, não é? Então, eu quero ler para vocês, eu li esse livro aqui a semana passada, para falar a respeito disso, de Jesus, que é esse líder, né? Que é esse cara que veio trazer o reino do Pai dele aqui para a terra, para estabelecer esse reino, e como para aquele povo naquela época foi loucura, porque eles esperavam alguém muito mais, humanamente falando, capacitado, aparelhado, né, do que Jesus Cristo. E aí esse livro aqui, ele relata algumas coisas a respeito de Jesus, que é maravilhoso, é tremendo. Por isso que as pessoas olhavam e falavam que ele não podia ser o líder, né? E eu também, lendo isso aqui, nunca me atentei para algumas coisas que está escrito,
a respeito de Jesus, a simplicidade dele. Por isso que eu cantei simples como Jesus. Diz assim a respeito de Jesus, ó. Ele nunca escreveu um livro. E é verdade, depois que eu me liguei. Jesus falou tanta coisa boa que 20 séculos depois, ainda a gente medita, as pessoas conversam sobre isso, mas ele nunca escreveu um livro. Ele nunca ocupou um cargo, ele nunca teve nenhum cargo. Ele nunca teve uma família, esposa, filhos, ele nunca teve uma casa. Ele não frequentou a universidade, ele nunca viveu numa cidade grande, só viveu em cidadezinha pequena. Ele nunca viajou mais de 300 quilômetros de onde ele nasceu. Jesus nunca viajou, mais de 300 quilômetros, nunca foi um cara viajado, conhecer outros lugares, outras culturas, sempre ficou ali, não é? Ele não fez nenhuma das coisas que geralmente tem a ver com grandeza. Ele não tinha nenhuma credencial a não ser ele mesmo. Então, para as pessoas que olhavam isso, ele não podia ser um líder, não é? Ele era muito simples. E aí tem uma outra coisa que fala aqui também que é maravilhoso. Seus discursos foram trazidos em todos os idiomas conhecidos. Levaram cura em suas asas por onde quer que fossem. Nenhum outro livro já teve 1/10 de circulação daqueles que contêm as suas palavras, que é a Bíblia. E não apenas isso, mas os seus pensamentos e a história da sua vida estão tão interligados com a literatura que se um homem jamais lesse uma única linha da Bíblia, porém fosse um leitor em geral, ele não poderia permanecer ignorante com relação a Cristo. Amém? O cara pode nunca ler a Bíblia, mas se ele lesse algumas coisas, fosse um cara estudado, ele ia saber de Jesus. E a história foi marcada por ele. Amém? Quer alguma coisa mais louca que essa? Não é? As palavras de um homem que ecoam até hoje, um cara simples, não é? Que carregava toda a sabedoria e o conhecimento de Deus, era o próprio Deus, não é? Mas que as palavras dele até hoje estão aqui meditando e tocando nossos corações. Isso é incrível. Um tempo atrás eu vi aquele cara Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, no programa do Jô, e o Jô estava conversando com ele e falando a respeito da ressurreição de Jesus, que se existia algum fato histórico que comprovava a ressurreição de Jesus ou não. Aí ele falou, você quer um fato histórico maior que esse, Jô? Depois que Jesus morreu, os discípulos dele começaram a falar a respeito da ressurreição dele, né? E a ressurreição dele chegou até nós hoje por conta desses apóstolos que começaram a falar isso. Só que esses caras, eles fizeram propaganda de Jesus, não foi para se promover, eles morreram por causa disso. Então, se eles não tivessem realmente acreditado naquilo que aconteceu, na hora que a iminência da morte aparecesse, eles teriam na hora parado de falar. Mas eles não pararam, eles continuaram falando, mesmo, e todos morreram. Não é? Todos os apóstolos, exceto João, né, que não morreu, todos os outros morreram por continuar falando de Jesus. Não é verdade? Não tem evidência maior do que essa, do que a pessoa abrir mão da própria vida em prol de uma convicção. Não é? Isso para o mundo é o quê? É loucura, cara. É loucura. Né? E por conta desses apóstolos, os homens de Deus, nós estamos aqui hoje. A palavra chegou no Brasil, lá de Israel, chegou aqui, 300 anos depois. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é o reino de Deus e para o mundo é loucura. Amém? É isso. E aí, agora eu vou entrar na palavra, por assim dizer. Amém? Toda essa foi uma introdução. E aí eu vou falar só o tópico 1 aqui agora, tá bom? E aí a semana que vem a gente continua. Porque a postura que a gente tem que ter no reino e a característica daqueles que são do reino e a matemática de Deus, a ciência de Deus, não é como a ciência exata do mundo, ela é diferente. Não é? E aí são 10 pontos que eu quero conversar com você e são atitudes que a gente tem que tomar para nós. Amém? A primeira delas, que é loucura para o mundo, é que no reino de Deus, o menos é sempre mais. Amém? No reino de Deus, o menos é mais. Quanto menos nós temos, fica mais fácil nos aproximarmos de Deus. Isso eu estou falando de coisas, não é? Aí nós vamos ver que Jesus mesmo fala muito sobre isso. Jesus, ele falou muito sobre riqueza. Jesus falou muito sobre riqueza. Olha, das 49 parábolas de Jesus, 21 tocou em assunto financeiro, falou sobre riqueza. Quando Jesus reúne os apóstolos lá para falar no Sermão do Monte, 20% do Sermão do Monte é sobre riqueza, não é? E depois também, nas outras falas de Jesus, ele falou sobre isso cerca de 80 vezes.
e sempre alertando para o risco que é você desejar, né, com todas as suas forças, ser um cara que tem a sua vida pautada, né, em buscar riquezas, em buscar recursos e enriquecer. Certo? Em Mateus, capítulo 6, versículo 21, Jesus fala, não acumulem tesouros na terra, e aí depois ele termina falando, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, não é? Jesus fala para a gente não juntar riqueza aqui na terra, porque ele fala que a traça, né, a ferrugem vão corroer, que o homem pode roubar, certo? E depois ele termina falando, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Jesus está falando de motivação. Como eu disse, tem pessoas que vivem, né, a motivação delas é enriquecer, ter uma qualidade de vida muito boa, e aí elas abrem mão de todas as outras coisas, inclusive até da família, convívio social. O cara quer enriquecer, quer chegar, às vezes não é nem dinheiro, às vezes é status, né? Você quer estudar muito para você alcançar um determinado status, para você ser o cara, ou ser a mulher, né, que é reconhecido, que é notado. É sobre isso que Jesus fala, onde está o seu coração, que ele está falando da motivação. Onde está a sua motivação, onde você emprega a sua força, aí está aquilo que é de valor para você, não é? Aí é o que você está valorizando, não é verdade? E aí, uma das passagens mais emblemáticas a respeito disso é do jovem rico, não é? A Bíblia fala, isso está lá em Mateus capítulo 19, 16 ao 30. Eu não vou ler todo aqui agora, mas depois, se você quiser, eu posso passar para você esse esboço aqui. Jesus fala que um jovem rico chegou para conversar com ele, e aí ele falou, Senhor, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus fala, você segue os mandamentos? E ele fala assim, eu sigo todos, Senhor. E aí ele fala de cor ainda. Ele fala que segue para mostrar que ele é o cara, ele fala todos os mandamentos para Jesus. Aí Jesus fala, pô, que legal, você é um cara muito bom. Só tem mais uma coisa para você fazer, né? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí você vai juntar tesouros no céu. E aí Jesus, né, os apóstolos que relataram, né, diz que o jovem saiu triste porque ele era muito rico. Olha, e antes de Jesus falar isso para ele, uma coisa só tem a fazer, tem uma parte que é muito especial nesse capítulo, fala assim, Jesus olhou para esse jovem e amou ele. Acho que por tudo aquilo que ele já fazia, né, por ele obedecer os mandamentos, fala que Jesus olhou para ele, amou o jovem e disse, só resta uma coisa para você fazer. Né? E aí o jovem saiu porque ele tinha muito dinheiro, e abrir mão de tudo que ele tinha, era difícil demais, o coração dele estava ali, não é? E aí não dava para abrir mão de tudo. E aí Jesus fala que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Existem divergências a respeito disso, né? Mas Jesus fala que, a respeito dessa passagem de um camelo passar na agulha, pessoas falam que literalmente não foi isso que Jesus quis dizer, mas o que eu entendo é o seguinte, ele quer dizer que é muito difícil um rico abrir mão de tudo que ele tem para herdar o reino de Deus. Quer dizer que não tem rico que serve a Jesus? Tem gente que tem muito dinheiro que serve a Jesus, e com certeza o coração da pessoa não está naquilo. Jesus está dizendo que é muito difícil uma pessoa que é rica abrir mão de tudo e depois começar a servi-lo, não é? Então, as pessoas hoje querem ter muitas coisas, e a gente hoje, como a gente cantou, é mais de ti e menos de nós. A gente quer diminuir, a gente quer abrir mão das coisas que a gente tem, não é verdade? E aí, lá no final da passagem do jovem rico, Jesus continua conversando com os discípulos, e aí o Pedro, cara, o Pedro é maravilhoso, né? O Pedro que falou isso aí, para onde eu irei, me emociona. O Pedro falou para Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 28, Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, depois que ele ouviu aquela passagem. Aí respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro, ou na vida eterna. Não é? Olha que maravilhoso. O Pedro, cara, e os discípulos falaram, a gente deixou tudo, cara, para te seguir. Largamos a rede, largamos o barco, que era a nossa profissão, e estamos aqui contigo. Aí Jesus falou, Pedro, que bom, porque quem abriu mão de tudo isso por mim, vai receber 100 vezes mais. Aqui na terra, com perseguições, Jesus fala, olha que legal isso, né? Porque Jesus, depois eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, sobre esse humanismo cristão que está sendo ministrado hoje em dia, né? De que a gente tem que viver uma vida muito boa como cristão. Jesus não prometeu nada disso. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, meus queridos.
Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus fala, vocês vão receber tudo isso, mas vocês vão ser perseguidos. E aconteceu com eles mesmos. E Jesus fala, vocês vão receber isso aqui na terra ou na vida eterna. Não estou te garantindo que você vai entregar tudo que você tem aqui, você vai enriquecer na terra. Pode ser que esse galardão só venha no céu. Mas abre mão, porque vai valer a pena. Vale a pena. Né? Eu falei para o Danilo ontem, Danilo, eu quero fazer as coisas de Deus, cara, porque quanto tempo que eu vou viver aqui na terra? Eu não chego nem a 70 anos, eu acho. 80, e que Jesus volte antes. Mas aqui na terra eu quero viver tudo que eu tenho para viver, não é? Porque eu sei o que me espera, qual que é a minha recompensa, e é eterna. A nossa mente, mesmo tendo o Espírito de Deus, a gente não consegue entender eternidade, cara. Eternidade é nunca mais acabar. Não dá para entender que a gente não vai nunca mais morrer, vai passar a vida inteira muito bem, sem choro, sem lágrimas, sem problema, sem aflição, adorando a Jesus, vivendo com Ele, né? E recebendo dEle a recompensa de tudo aquilo que a gente fez, de tudo aquilo que a gente abriu mão, porque nós vamos ser recompensados segundo as nossas obras. A gente lê lá em Romanos e muitos outros versículos. Segundo as nossas obras, Ele vai nos recompensar e vai ser maravilhoso, não é? E o mundo não entende, cara, a gente abrir mão das coisas, né? Para viver as coisas de Deus. A gente não pode fazer nada para Deus por interesse, né? Porque Ele vai nos recompensar, vai nos retribuir. Mas a Bíblia mostra que quando a gente abre mão, né? Quando a gente quer menos para ter mais de Deus, daí eu não estou falando só de dinheiro, não. Estou falando do seu tempo, da sua vida, né? Dos talentos que você tem, né? Dos dons que Deus tem te dado. Quando você abre mão dessas coisas, você recebe muito mais. Você recebe muito mais em troca. No reino de Deus, menos é sempre mais. Faz prova com Deus para você ver. Abre mão das coisas que você acha que você precisa abrir por conta do reino dele, as coisas que você acha que te atrapalha, que te prende. Você vai ver, cara, não existe. A Bíblia mostra isso. Jesus fala 100 vezes, né? Mas a gente vê outras passagens, nós estamos estudando a parábola, a gente viu a parábola do semeador já, né? Que fala a respeito da palavra de Deus que cai no coração, mas a gente vê outras vezes a palavra de Deus dizendo que quando a gente planta, o exemplo é o seguinte, você pegou uma espiga de milho, debulhou ela e plantou, você vai colher, daquela espiga você vai colher 30 espigas, ou 60, ou 100, não é? Até parece que para Deus, ele sai meio que perdendo, né? Mas não é não, essa é a justiça dele. Quando a gente quer menos, ele dá mais, ele dá 100 vezes mais aquilo que a gente entregou para ele, você vai ver. E quer ver outra coisa que no reino de Deus menos é mais? Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 38, muito usado para falar sobre dízimos e ofertas nas pregações. Mas é para tudo na nossa vida, é para tudo. Para tudo que você abrir mão, para tudo que você entregar para Deus. Né? Tudo que você entregar para Deus. Eu estou falando da vida. Às vezes tem pessoas que estão vivendo tipo um relacionamento abusivo. Abre mão, sai disso. Fala, Deus, estou te entregando. Né? Você tem um tempo livre, você fala, Deus, eu quero colocar esse tempo, né, para fazer alguma coisa em prol do seu reino. Quando você tem menos de você, Deus te recompensa muito mais. Lá em Lucas 6, capítulo 38, é escrito, dai e ser-vos-á dado. E aí ele fala que em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Não é? É como se você chega lá para o seu vizinho e fala assim, me dá... seu vizinho chega para você e fala assim, dá uma xícara de açúcar, estou fazendo um bolo aqui, acabou a xícara de açúcar. Aí você vai lá e dá uma xícara de açúcar para ele. Quando ele vai te recompensar de volta, ele não te dá uma xícara de açúcar, ele te dá um pote de açúcar, que já é uma boa medida a mais, recalcada, sabe, pisada assim para caber mais, sacudida, sacode para assentar açúcar, coloca até transbordar. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente fala, Deus, eu quero me esvaziar de mim para ter mais do Senhor, é assim que Ele faz. Ele dá a mais, e recalca, e sacode, transborda, e sempre é muito mais maravilhoso do que aquilo que a gente fez. É maravilhoso, é muito bom. E aí, saindo dessa ótica só financeira, quem falou essa frase que nós cantamos agora de manhã, mais de ti, mais de mim, que ele cresça, ele diminua, foi João Batista. As pessoas começaram a conversar com João Batista e falaram, pô, você que é o Messias, é você que vai vir libertar o povo. João Batista falou assim, devia ser costume dos judeus, que quando o noivo, é costume na verdade, né? Que quando o cara vai se casar, existe o amigo do noivo, que sai nas ruas falando, olha, o noivo vai casar, o Mateus vai casar, ele sai anunciando, o
casamento para todo mundo, vai ser a festa, ele vai casar. João Batista falou assim: eu sou esse amigo do noivo. Estou vindo aqui anunciar pelas ruas que ele vai voltar. É importante que ele cresça, que eu diminua. Não é? Que maravilhoso isso. E assim tem que ser com a gente também. A gente tem que ter cada vez menos, querer cada vez menos, nos esvaziar todos os dias para que ele cresça nas nossas vidas. Amém? Essa matemática de Deus é estranha. Menos é mais, não é? É isso. É importante que ele cresça e que a gente diminua. Amém? Esse é um das 10 posturas que a gente tem que tomar no reino de Deus. Amém? Eu espero que você que está aqui hoje volte a semana que vem para continuar, tá bom? Se a semana que vem não der... Você vai vir? Não entendi. Mas não... Vamos parar aqui. Amém? O menos é mais. Certo? Você lembra, né, Rafa, dessa palavra? Essa é uma música do Morada. Maravilha, o ministério que tem me abençoado muito, viu? Aqueles caras lá são demais. E aí eu tirei esses 10 tópicos dessa música. Que é a palavra de Deus, né? Nada que eles criaram, é a palavra. Amém? Então é isso. O reino de Deus é loucura para aqueles que não têm o Espírito. Amém? Se você ainda não consegue entender algumas coisas a respeito do reino de Deus, é que você precisa do Espírito Santo vivendo dentro de você. E para o Espírito Santo viver dentro de você, você tem que entregar a tua vida para Jesus. Amém? Pedir para Ele fazer morada dentro de você, para Ele habitar no seu coração. Amém? E aí você vai começar a entender totalmente aquilo que Deus tem pedido para você fazer. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eu não entendo. Porque eles têm o espírito do homem. E aí quem é de Deus consegue discernir aquele irmão fazendo coisas maravilhosas. Fala: olha que exemplo tremendo, não é? Que esse irmão está dando. Estou conseguindo entender, porque tem o Espírito Santo dentro da vida dele. Eu não vou falar mais, acho que é isso. Amém? Vamos orar? Queria que você curvasse a cabeça aí, no seu lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã tão boa que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Deus, porque eu sei que foi o Senhor que nos atraiu até esse lugar, atraiu cada um de nós, para nós adorarmos o Senhor, ouvirmos a Tua palavra. Verdadeiramente, Teu Espírito Santo se manifestou nesse lugar, nessa manhã. E eu te peço que continue durante essa semana, que todos os meus irmãos possam, Deus, desfrutar, Deus, da presença do Senhor, do Teu Espírito Santo que está nas nossas vidas, que essa palavra caia no nosso coração e que ela frutifique, Deus, nos ajuda, nós precisamos da Tua ajuda para praticar aquilo que o Senhor fala, Deus. Nós precisamos, Deus, porque nós sabemos o quanto nós seremos felizes, bem-aventurados, o quanto nós vamos receber, Deus, do Senhor, e nos ensina, Pai, sermos filhos, Deus, obedientes, que ouvem, Deus, e que cumprem aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Muito obrigado, Jesus. Te agradecemos, leva-nos em segurança para nossas casas, que todos nós possamos ter uma boa semana e começar a praticar, Deus, aquilo que nós ouvimos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Ontem nós fomos pescar, né? E pescando lá estava difícil. Eu que sempre pego bastante peixe, peguei só 3. Alguns não pegaram nenhum, né, Danilo? Mas eu falei que você vai ser pescador de homens. Pode ficar tranquilo. Não vai pescar peixe, mas você vai ser pescador de homens. Mas eu, ali com aquela dificuldade, aquele tempo passando, eu comecei a meditar algumas coisas. E eu estava meditando: Deus, será que eu estou pronto para entregar a minha vida pela causa do Evangelho? Será que eu estou pronto? Será que nós estamos prontos, como aqueles homens todos que morreram? É isso, temos a mudar as atitudes, amém? Eu também, assim como o Rafa, eu ouviria mais uma, mais 2, mais 3 hoje. E o resto para a semana que vem. Mas foi muito bom. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, eu quero abençoar a sua vida. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam com todos nós. Quem quer, diga amém. Amém, amém. Aplauda Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso de Jacó.
Que o rosto de Jesus Cristo resplandeça sobre ti e te dê paz. Tenha uma semana abençoada e cheia de paz. Amém? Dia 4/12, às 19h30, culto de adoração aqui. Amém? Vai ser adoração, somente adoração. Amém? Glória a Deus. Então, você está convidado e convide pessoas para estar aqui adorando a Deus conosco. Glória a Deus, amados. Tenha um excelente dia.